e vamos aqui assistir ao Coutinho de Figueiredo na SIC Notícias. Para a opinião e a análise. Vamos por aqui em Politics, antes do festival. O Caliter está no festival porque ganhou uma taça de Fortnite. Análise do eurodeputado da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Já não se viu o Coutinho há muito tempo. Ouvimos o líder do PS a dizer que o governo está desorientado, cabeça perdida, que em vez de dar explicações prefere atirar o país para eleições, apelou ao primeiro-ministro para que não avance com a moção de confiança, que a Iniciativa Liberal vai votar favoravelmente, anunciou ontem. Hoje também ficou a saber-se que há aparentemente algum tipo de não conflito. Não acham uma beca estranho, tipo, desculpa interromper, mas não acham uma beca estranho que haja um político que tratem pelo nome, pelo primeiro nome e pelo segundo? Tipo, é que, imaginem, Pedro Santos era demasiado banal, né? Pedro Santos. Tipo, quem é o Pedro Santos? Agora, Pedro Nuno. Tipo, Pedro Nuno apela à PM. Isto é tipo como se pusessem lá Tiago João. Tiago João apela à PM que não avance com moção. Tipo, what the fuck, bro? Pedro Nuno. De posições entre ministros. Quem é que faz estes rodapés? Com Castro Almeida a abrir a porta à retirada de confiança, da moção de confiança, se o PS desistir da Comissão Parlamentar de Inquérito. Que apreciação é que faz destes dias e da situação e do que poderá vir Pedro a acontecer? Coelho. Vou pegar nas palavras de Pedro Nuno Santos, que diz que as pessoas estão desorientadas e de cabeça perdida, para dizer que são a maioria dos agentes políticos em Portugal. Okay. Porque esta forma que nas últimas semanas se encontrou de pegar em casos com gravidade, que aliás nós, Iniciativa Liberal, temos a oportunidade de assinalar e censurar, mas pegar nestes casos para tirar de facto o país para uma situação de instabilidade política e possível, muito provável, eleições antecipadas, é de uma irresponsabilidade sem nome. Certo. Sem nome, que é ignorar completamente o momento político em que estamos em Portugal e no mundo. Estamos a assistir à maior alteração de prioridades políticas desde o pós-guerra na Europa. E Portugal vai-se dar ao luxo, às 9, acha que se pode dar ao luxo, de entrar num processo eleitoral. Para quê? Para daqui a 3 meses ter um governo idêntico a este, ou pior. Olha, um sistema de bloqueio democrático vota favoravelmente a moção de confiança. Exatamente por isso. Porque achamos que, vamos ver, é uma decisão. Vamos lá ver. Dizer isso e ao mesmo tempo a manifestar confiança no governo. Então não me expliquei bem. O que eu estou a dizer é que o Portugal não tem condições de estar numa situação de instabilidade política durante mais de 3 meses. Certo. Não pode. Portanto, não deve ter eleições antecipadas. Portanto, gostaríamos que este governo continuasse em funções. Pronto, e eu acho que ele explicou otimamente bem. Aliás, a realidade é mesmo essa. Acho estranhíssimo que esta malta esteja disposta a ir. Eu acho que ir a eleições neste momento não beneficia ninguém. É que eu acho que nem o PS beneficia destas eleições antecipadas. É estranhíssimo. Só as únicas pessoas que podem beneficiar, honestamente, no meio disto tudo, talvez a ele, se a malta ignorar o escândalo do Maia, né? Mas duvido que vão falar disso com certeza nas eleições. Ou então a malta que achar que este escândalo do Montenegro é uma estupidez e que vá votar no PSD precisamente por causa disso. Pá, não sei, mano. É estranho. E é uma decisão. E o LIVRE também beneficia. Vai buscar alguns votos à esquerda. Daí o voto favorável, que é uma decisão corajosa, porque já sabemos que vai ser interpretado como uma colagem. Não sei, chama coisa, não faço ideia. Pior ainda, uma colagem a um primeiro-ministro que tem óbvias responsabilidades na criação desta situação, porque não se explicou relativamente à situação específica da empresa familiar. Como é que estás, meu cota? By the way, mano? Já não te vejo cá, é uma decisão responsável, exatamente porque não quer, apesar da Iniciativa Liberal ter possivelmente vantagem em ir a eleições antecipadas, porque beneficiaria com isso, cresceria, ver-se-ia, do ponto de vista próprio, mais representada no Parlamento. Foi mal, foi. Mas não é isso que nos move. Nesta altura, ir para eleições antecipadas é de uma irresponsabilidade total, mas é responsabilidade de todos. Os que apresentaram moções de censura, os que resolvem forçar a nota com moções de confiança, os que ameaçam com comissões parlamentares de inquérito, tudo isto é de uma leviandade que eu tenho dificuldade em classificar. Agora, pá, eu tinha muitas saudades do João Coutinho de Figueiredo, não vos vou mentir. Tenho muitas saudades deste homem. Pá, não sei porque é que... Bem, não sei porquê. Sei porque é que ele foi para o Parlamento Europeu. Até gostava de saber mais do que é que ele anda a fazer por lá. Por acaso não tenho acompanhado. Mas tinha muitas saudades deste homem, pá. Acho que ele é um gajo de uma consciência e de uma... Pá, tem mesmo um dom para isto.
E portanto é natural que se tenha escapulido lá para fora, porque isto aqui em Portugal é uma palhaçada autêntica. Que classificação é que faz destas posições dos ministros? Castro Almeida a dizer é tipo aquele jogador de futebol que nós gostamos, que vai parar a um clube qualquer estrangeiro. E eu sabemos que há uma relação pessoal próxima entre Manuel Castro Almeida e Luís Montenegro. Não sei se ele se sentiu mais à vontade. Não só é que é só ridículo irmos a eleições, malta. É ridículo, completamente absurdo. Uma moção de confiança, mas também para dizer, ele próprio dar a entender que talvez tivesse sido demasiado portolada as explicações que o Primeiro-Ministro... Mas não sei se ele abdica do cargo no Parlamento Europeu para isso, Bruno. Infelizmente. Também há umas responsabilidades do Primeiro-Ministro. Ok, mas ainda bem, mano. Fico contente por ti, bro. Isso é que ninguém, e pelo menos ninguém que queira ter lugar elegível nas listas, pode falar deste assunto e, portanto, entraram em clima de pré-campanha e ninguém mais vai falar nisto. Vai-se, portanto, tentar, havendo eleições, que é o mais provável, porque há reprovação anunciada desta moção de confiança, vai-se fazer uma coisa que eu acho que é muito danosa para a democracia, que é tentar publicitar nas urnas aquilo que devia ser uma responsabilidade ética assumida pelo próprio Primeiro-Ministro. E aqui vamos fazer esta distinção. Todas as decisões, as políticas também, se calhar as políticas sobretudo, tem que ser reda. Então hoje é o festival, é a final do Festival da Canção. É raro isto acontecer. Se se tratasse de uma moção de confiança apenas para perguntar se a atuação do Primeiro-Ministro foi ou não foi correta, eu não tenho muita dúvida que a Iniciativa Liberal, eu não tenho nenhum cargo... Votaria contra. Mas como consequência dessa reprovação será provavelmente a queda do Governo e com tudo o que isso virá, e mais uma vez, repito, daqui a 3 meses, provavelmente com o mesmo Primeiro-Ministro e com uma situação parlamentar... Eu aqui já discordo do Coutrinho, pá. Eu continuo a achar, pá, honestamente, eu ainda não percebi, pá, ainda não vi dados conclusivos, man, que me levem a crer que esta porcaria do escândalo do Montenegro tem bases para aquilo que estão a fazer disto. Pá, ainda não consegui. Já me apresentaram montes de cenas. A maior parte das coisas que a malta está a replicar é coisas que vê na net. Pá, poderemos ir a eleições se na próxima terça-feira o Governo avançar com aquela moção de confiança, que acho que quer avançar, e o Chega e o PS chumbarem a moção de confiança. Aí vamos a eleições, basicamente. O Marcelo aí tem 2 hipóteses. Ou muda os quadros do Governo, ok? Ou sugere uma mudança de quadro, ou então convoca eleições antecipadas, que é um escândalo. Vamos estar a gastar mais dinheiro para eleger os mesmos partidos à partida. É uma parvoíce. Achas que a música em Portugal está a perder qualidade? Não. Se formos a eleições... Aliás, o Festival da Canção, na minha opinião, é uma prova disso. Eu estou a gostar imenso das músicas que lá vi. E não são todas em inglês, na realidade. Muito pouco diferente da atual. Está a dizer, estamos a fazer isto para quê? Estamos a fazer isto para quê? E a música em Portugal não precisa de ser em português, na realidade. Aquilo que o Governo foi fazendo em várias classes profissionais, a resolução de vários problemas, tem isto um objetivo eleitoralista? Sim, eu não queria fazer muito se absterem, passa. Quer dizer, depende das pessoas que votam contra, não é? Daquele tipo de analista político. Mas à partida passa. Se tivesse uma presciência em relação a isto, mas o que me dá a ideia é que desde o princípio que Luís Montenegro, sabendo das fragilidades de uma maioria relativa, pequena, muito escassa, com um tipo de oposição bipolar entre os trampistas putinistas da direita e o Partido Socialista, tentou fazer aquilo que Cavaco Silva fez em 87. Portanto, pegar numa maioria relativa em 85, levá-la durante 2 anos, mostrando que era capaz de governar e de resolver alguns problemas do país, e depois, dizendo que não tinha condições de governar, pôr-se nas mãos do... Só que a política mudou muito em 40 anos. A política mudou muito e não havia questões que envolvessem a honorabilidade do próprio Primeiro-Ministro. Sim, passa. E ele também está com o lado do PSD. Portanto, eu não sei muito bem... Sim, eles têm a maioria relativa, é isso. Eles se o PS não chumbar juntamente com o Chega... Passa porque... Mas desde o início desta legislatura, que o Chega e o PS têm andado de mãos dadas a chumbar as coisas. Portanto, não me parece assim tão descabido. A cabeça das pessoas para acharem que podem jogar com os destinos do país e com o futuro de Portugal desta forma tão leviana. Sim, esta merda da moção de confiança também é um disparate, vou ser honesto. Tipo, aqui o PSD também não teve bem. Não percebo qual é a ideia da moção de confiança. Quer dizer, não percebo. A cena da moção de confiança é obrigar o PS e o Chega a quererem a absterem-se ou a votarem a favor. Mas não sei se isso vai correr muito bem.
compraste uma drum Guitar Hero para andar a fazer concertos cá em casa. Porra, pá, eu devia comprar era um drum mesmo para jogar. O Dr. Leitão Amar dizia hoje que o tema essencial nunca foi a Comissão Parlamentar de Inquérito, que o que está em causa é saber se a oposição confia no Governo. Já falou. Faço ideia, Baby Monster. Eu não costumo usar o TikTok, bro. Aquilo que ouvimos esta Aliás, a mim o TikTok nem me paga, acho eu. Do Partido Socialista. E ouvindo aquilo que acabou de dizer, a Iniciativa Liberal, em nome da estabilidade, votará favoravelmente a moção de censura. Perdão, a moção de confiança. Nem sei como é que isso funciona. É irresponsável da parte do PS votar contra a moção de confiança? É. Apesar de tudo aquilo que já disse e das viabilizações que fez todas ao longo deste ano? É pior, porque o tal jogo político pouco sério, isto não tem AdSense, que eu estou a abusar os agentes políticos de terem tido, começou antes. Há 15 dias, já mais, se calhar até, que Pedro Nuno Santos já anunciou que votaria contra qualquer moção de confiança. E respectivamente Disse esta noite que já há um ano que o dizia. Pronto, então se calhar é isso. Não está apenas a ser coerente. Não, pode estar a ser coerente, mas colocou-se numa posição em que já estava a fazer bluff, já estava a dizer, atenção, há aqui, independentemente das circunstâncias, independentemente do contexto em que se viesse a discutir essa moção de confiança, independentemente das consequências, ia votar contra. Pois, e isto é um bocado de irresponsabilidade do caraças, que é tipo, agora viu-se aqui entalado que não pode votar, não pode estar neutro nisto e tem que mandar abaixo o governo e irmos a eleições. Que é uma grande irresponsabilidade, na realidade. Desculpa lá, isto é possivelmente, baby, possivelmente. Mas eu nem uso muito o TikTok. Dizer, em relação à CPI, como é que é, Sofia? Eu percebo da lógica das coisas que quando acho que... Imagina, atenção, eu posso ir de férias para Nova Iorque na mesma. Não é preciso ir receber o TikTok. A não tem mãos a medir, mas com a Vodafone Business pode estar em todo lado ao mesmo tempo. Está tão alto. Não pode. Estes anúncios da SIC Notícias são tão altos, bro. Como é que estás, Sofia? Estás bem? Espera lá, malta, desculpem, é que isto como está bem de alto não lembro ao diabo. Não tem a ver com isso, é só porque, imagina. Oi? Solicitados e não são dados, que alguém diga só me resta o instrumento de potestativamente requerer a constituição de uma comissão parlamentar de inquérito. Sim, a minha ideia é, eu gosto de Portugal. Mas vamos ser, mais uma vez, não quer sair daqui. Vamos ser sérios em relação a isto. Nós sabemos o que é que são as comissões parlamentares de inquérito. Para a judicialização, como ontem dizia. Não é só isso. Não é só isso. Vamos ver o que é que se passa dentro das comissões parlamentares de inquérito, onde são colocadas questões muito mais pormenorizadas e de uma forma muito mais direta e franca, e crua e imediata do que em qualquer outro sítio. Mas neste caso, o que é que estaríamos a tratar? Tratar dos assuntos familiares do Primeiro-Ministro, que tem toda a obrigação de responder com ele, não estou preocupado, mas da sua família. Portanto, não me venham dizer que todos os deputados que vão constituir essa Comissão Parlamentar de Inquérito vão ter a noção da dignidade do cargo e evitar aquilo que será uma devassa absolutamente pornográfica da vida privada da família do Primeiro-Ministro, e isso eu não acho lícito, desculpa. Sim. E o PS tinha a obrigação de saber que era isso que uma CPI iria, ou irá, vamos ver, conduzir. Portanto, nesse sentido, embora perceba que seja visto como o último instrumento, nunca pediria uma CPI. Mas falamos sobre o... é assim, eu também não percebo. É assim, eu acho que se pode investigar sem irmos por aí. Eu não consigo perceber como raio... é assim, a CPI, quanto muito, traria respostas, não é? Respostas que não estão a ser dadas, ou pelo menos era uma entidade externa a avaliar este caso. Não é uma comissão parlamentar de inquérito. Basicamente é o que já fizeram com outros casos. Estás a ver? É um conjunto de deputados que ia estar ali a fazer perguntas às pessoas intervenientes e a tentar avaliar qual é que é a conclusão que se pode tirar daqui. A questão é, as comissões parlamentares de inquérito são tensas. Okay? Não é uma cena fácil. Agora, é aquilo que eu digo. Oh, baby, podes-me perguntar isso daqui a nada, bro? É só que estamos aqui a ver o Coutinho de Figueiredo, é um bocado estranho, estar a responder a coisas que não têm nada a ver. O exemplo do caso das gêmeas, sim, por exemplo, foi um. Também já aconteceu com bancos, já aconteceu com várias coisas. O objeto de todo este caso, desculpa, a empresa, o timing, o Expresso hoje revela que só depois de ter sido instado pelo Tribunal Constitucional a corrigir a declaração é que, já como Primeiro-Ministro Luís Montenegro assumiu a questão da Spinum Viva. Tudo isto é suficientemente grave para que se chegue a este ponto de crise política? Não, e por isso nós votamos a favor da moção de confiança. Agora, é suficientemente grave para ter explicações. E mais do que as explicações, a mim pessoalmente, e penso que a muitos dentro da Iniciativa Liberal, o que me choca é que o Primeiro-Ministro nunca deu provas de perceber a sensibilidade e a potencial gravidade deste assunto. É assim, portanto, das duas, uma. Eu aqui estou em desacordo com o Coutinho. Eu não considero... Desculpem, é assim, eu não consigo entender genuinamente, e principalmente vindo da Iniciativa Liberal, não consigo perceber
qual é a gravidade do caso. Pá, imaginem, o que é que era suposto o homem fazer? É que eu ainda não percebi. O que é que eles queriam mais que ele fizesse? Eu ainda não entendi, meu. Era preciso o quê? Excomungar a empresa? Tipo, pá, não percebo. Dissolver a empresa era a solução. Eu não percebo qual é a solução neste caso. Era fazer o quê? Pode haver conflito de interesses. Mas o homem já nem tinha cotas na empresa. Conflitos de interesses com quem? Com a mulher? É que, mais uma vez, volto a dizer, isso implica que a mulher de Luís Montenegro e os filhos façam aquilo que o pai diz. E o marido. Ok? Pronto. Que não é assim tão descabido. Não é assim tão descabido. Mas a questão é esta. Imaginem, ele não tem nenhum contrato com o Estado, é tudo com empresas privadas e grupos privados. Certo que são grupos económicos importantes e que há legislação a ser feita à volta disso, tudo bem. Agora, também não se averiguou. Há para aí 3 ou 4 coisas que ainda não se averiguaram sobre este caso. A primeira era que tipo de serviço é que era. Aliás, esse tipo de serviço já foi especificado, mas ainda não se especificou exatamente o que é que fizeram com cada grupo. Certo? Pá, eu, por exemplo, ainda não percebi o que é que foi feito com a Sol Verde. Isso era importante. Mas não é. Eu acho que nem é. Eu acho que nem é. Porque o grupo Sol Verde é um grupo grande. Ninguém disse que era necessariamente com os casinos. Percebem? Essa é que é a questão. É que não se sabe se é com os casinos, se é com os hotéis. Não se sabe ainda. Portanto, essa cena, a Sol Verde foi utilizada aqui como maneira de estarem constantemente a queimar. A comunicação social pegou no nome e espetou nos títulos todos porque sabia que o Zé Povinho ia olhar para o título e ia dizer anda a receber dinheiro dos casinos. Não é real, malta. Pode não ser. Percebem? É alguma coisa que já falámos aqui várias vezes sobre isso. Não sabemos. Agora, pá, é assim, há vários deputados no Parlamento que têm empresas e que têm outros negócios. Eu até, no meu entender, pelo menos, eu até acho que é mais saudável os deputados, etc., terem ou terem tido outros negócios. Claro que enquanto desempenham as funções, não é? Portanto, há onde ter que cessar, eventualmente. Mas se houver um negócio familiar, então a família encarrega-se disso. Percebem? Epá, não, é a mesma coisa ao BMK. Se houver benefício, percebes? É igual. Independentemente de ser casinos ou hotéis. Mas é preciso provar que houve. Ninguém provou ainda nada. Isto nem sequer é um caso. Ainda nem sequer, isto não está na justiça sequer. Eu nem sequer sei se o Ministério Público já está a investigar isto. Acho que foi feita uma denúncia anónima. Mas acho que ainda nem sequer estão. Portanto, é isso. Nuno, imagina, ele recusa-se a responder a essas perguntas porque isso também são perguntas que primeiro já fazem parte de uma empresa ao qual ele não tem cotas, ok? Essas decisões têm que ser tomadas pela empresa. A empresa é que tem que escolher partilhar esse tipo de dados, porque isso são dados sensíveis de uma empresa, percebes? Estás a perceber, bro? E, aliás, nem é só da empresa, é de quem prestas o serviço. Porque imagina que o Grupo Sol Verde não quer divulgar essa informação. Imagina que a Rádio Popular não quer divulgar a informação, que é o outro dos grupos com que eles trabalhavam. Bom, alô? É só isso. Isso chega ao ponto. Basta isso, percebes? Portanto, não me parece que seja só Luís Montenegro que tem que decidir. Aliás, Luís Montenegro neste momento nem decide nada. Já nem sequer faz parte dos quadros da empresa. Quem decide agora são os filhos, que são gestores da empresa. E é eles que têm que pressionar, neste momento, para divulgar esses dados. E a mim há aqui um dado que para mim é o mais importante, vou-vos ser honesto, para mim é o dado mais importante, que não há sequer informação nenhuma até agora. Que é, eles foram clientes do Primeiro-Ministro. E estás a ver o que tu dizes, Lash, isso está mal. Não foram clientes do Primeiro-Ministro, meu. Foram clientes da empresa, ou da antiga empresa, familiar do Primeiro-Ministro. Porquê é que isto é importante, dizer isto? Porque reparem, quem prestou o serviço não foi o Luís Montenegro, certo? O Luís Montenegro era gestor da empresa, como os filhos são. Portanto, quem prestou esse serviço não foi o Luís Montenegro. Foi basicamente colaboradores. Ou seja, foram basicamente prestadores de serviço, pessoas externas à empresa, que prestaram esse serviço. Onde é que está divulgado o salário dessas pessoas? Ou seja, se houve pagamentos, se sabe a quantia dos pagamentos para a empresa, então já se apurou o dinheiro que os colaboradores receberam. É porque isso era importante. Ou, aliás, nem era preciso saber o valor, mas era preciso saber se efetivamente houve alguém a receber.
Porque isso era importante. A outra coisa, quando esse serviço foi feito, ele não era... Pronto, se foi assim, então nem há aqui, nem há nem ui. Agora, se durante o tempo em que ele foi Primeiro-Ministro houve serviços a serem prestados e foi por como é que eu vos posso dizer? Está-me a escapar a palavra. Se foi por especialistas na área da consultoria, pá, a empresa tinha que ter... Ouçam, isto tem vários passos, que é, neste caso, o requerente de serviço, o grupo Rádio Popular, o grupo Sol Verde, seja quem for, emite uma fatura para pagar à empresa, certo? A empresa recebe, paga aos colaboradores através de recibos verdes. Estão a perceber aqui a ideia? Portanto, alguém teve que receber para fazer este trabalho. Quem é que foram essas pessoas? A quantia de dinheiro nem me interessa, se receberam ou não. É importante isso saber. Portanto, pá, caramba. Sim, mas foram angariados quando ele não era Primeiro-Ministro. Estás a ser um bocado... Estás a ser incoerente nisso, bro. Ele não era Primeiro-Ministro sequer quando angariou os clientes. Entretanto, os clientes ficaram na empresa. Na mesma, foram clientes da empresa e ficaram a trabalhar com os especialistas. Aliás, nem foi ele que prestou esse serviço. Já se percebeu. Já se percebeu que não foi ele que prestou o serviço. Não foi ele que fez o trabalho. Ele é gestor da empresa. Quem fez esse trabalho foram colaboradores da empresa. Prestadores de serviços. Portanto, enfim, malta, isto é tudo um chorrilho de merda e não se percebe nada do que se passa aqui. Ou não está a ver bem, e então é distraído, é pouco atento às coisas da política, para alguém que está há tanto tempo na política é preocupante. Ou pior, está a ver... Agora, para se perceber se houve conflito de interesse ou não, pá, isto vai muito mais fundo do que isso. Percebem? Que consegue passar nem sei como é que isso se vai provar sequer. Eu costumo lhe chamar uma bitola ética mal calibrada. Portanto, para o futuro, este Primeiro-Ministro que nós estamos a dizer ao votar a favor da moção de ética é muito difícil de discutir, pá. Não está dentro da lei, é uma coisa mesmo externa. Assim, gostaríamos que ele explicasse e, sobretudo, que reconhecesse a gravidade da situação em que se deixou enredar, incluindo a demora nas explicações que acabou por não dar. Temos estado a falar dos partidos políticos, mas há um elemento essencial não tem nada na com democracia de que ainda não falámos. Presidente da República. Na próxima semana há a discussão da moção de confiança. Avançando ela, haverá discussão. Provavelmente haverá o chumbo. Depois é o tempo do Presidente da República se pronunciar, ouvir os partidos, num timing que ainda não foi anunciado. É para o imagina, eu também percebo que não me parece que seja esse o ponto, meu. Eu acho é que politicamente ele aceitar essa chantagem do PS também não é benéfico para o governo. Percebes? Isto aqui é tudo um xadrez, é um xadrezinho isso. Porque o PS também está a ser totó, né? Percebes? O PS agora está refém de uma coisa que o PNS já disse várias vezes, que é que ia votar sempre contra moções de confiança do governo. E agora está refém disso, porque se abstivesse, nada disto era um problema. Agora, pá, estão reféns disso. Epá, eu acredito que sim, Filipe, honestamente. Porque acho que ninguém vai abrir mão de ter razão nisto. E então vamos arrastar. Depois, se calhar, ao final, chegamos no fim disto tudo, investiga-se o caso, percebe-se que não houve conflito de interesse e estamos nós gastamos um dinheirão em eleições à toa. O Estado tem Marcelo Rebelo de Sousa. Não, o PS da mesma forma que o PS não tem que ser muleta do governo, o governo também não tem que ser muleta do PS. Portanto, lá está, mais uma vez, não se vão vergar perante o PS, meu. E eu percebo. Então agora o PS exige uma comissão parlamentar de inquérito e o governo tem que aceitar isto e não apresentar uma moção de confiança. Pá, claramente, eu não ouviste o que o Coutinho acabou de dizer? Que uma comissão parlamentar de inquérito a este caso é basicamente devassa da vida privada da empresa familiar do homem. Pá, é uma estupidez. Vão andar a trazer os filhos do gajo para o Parlamento e a mulher. Pá, é um absurdo, desculpa. Isto é isto, não lembram de demónios sequer. Que é o que já têm feito, na verdade, na comunicação social. Aceitar, por exemplo, a convocatória. Em teoria tem, mas na prática é que as declarações públicas do Sr. Presidente da República ontem indicam que... Era um caso diferente. Não ouviste queixas nessa altura, porque nessa altura o Ministério Público acusou formalmente o António Costa. É diferente. Eu já voltei a dizer que esse caso é diferente. Depois disseram... Sabes o que aconteceu depois? Depois disseram foi o Ministério Público disse: ups, se calhar enganámos-nos. E pronto, já era tarde demais. Nessa altura ele constava do processo. O Luís Montenegro não está em processo nenhum, caramba. Não houve nenhuma acusação feita sequer, não há processo, não há nada. Portanto, o António Costa estava
implícito foi mencionado num processo de corrupção. E ninguém se deu ao trabalho de explicar que ele não era suspeito. Ninguém se deu ao trabalho na altura de explicar. Então a malta achou, ouviu falar disso e basicamente alamou-se que se faz tarde. Pronto. E ele caiu sob pressão, não é? Aí não houve muita coisa. Então mas estava no processo. Mas o problema é que ninguém na altura explicou isso. Vocês não se lembram, mas eu lembro-me bem que segui esse caso completamente. Vimos isso aqui em live o tempo todo. Vimos tudo. Portanto, eu lembro-me bem desse caso. E esse caso aconteceu por culpa do Ministério Público. Literalmente, que houve uma atrapalhada do caraças. E toda a gente achou que o gajo estava implícito no esquema de corrupção. E pronto, e caiu. E caiu e depois é que disseram, ups, afinal não estava. Pronto. Pá, aí foi erro. Caiu por causa do erro. Da Procuradoria-Geral. De confiança de convocar eleições. E para mais existe um precedente. Não é a mesma coisa. Quando se colocou a questão de também envolvia termos judiciais com o anterior não são, estás a ser cego politicamente, mano. Na tua análise, o Turbo acabou de descrever aquilo que é a realidade. Estás neste momento a ser cego politicamente. Eu nem sequer tomo para o lado do PSD, mano. Honestamente, eu não voto PSD. Já não me lembro, a última vez que votei PSD devia ter para aí 19 anos ou 20. Portanto, eu não voto PSD. Portanto, nem tenho enviesamento político nesta questão. Eu estou só a analisar o caso. E neste caso acho que não tens razão, bro. Estás a tender para o lado do PS desnecessariamente, mano. Acho eu. Não passou sequer pela cabeça do seu presidente. Mais uma vez volto a dizer. Slash, tu tens essa informação agora. Porque sabes o que aconteceu. Naquela altura, ninguém sabia porque não se deram ao trabalho de explicar. Foi esse estar no ar, essa conversa de estar no ar. As pessoas assumiram, as pessoas todas, literalmente toda a gente de televisões, comentadores políticos, líderes parlamentares, toda a gente assumiu que o homem era suspeito. E ele também não se desculpou. Não se sabia nada, pá. Não se sabia nada. Está calado, não sabia nada, Slash. Não digas parvoices. Eu sei perfeitamente sei esse caso porque o vi. Todo. Claramente. Mas também não sei porque é que estamos aí para isso. Não tem nada a ver. Portanto, dado o precedente e dado aquilo que o Sr. Presidente da República já disse, se tinha margem de manobra, isso não tem nada a ver. Auto-eliminou-a. Mesmo sabendo... e atenção, Slash, eu não estou chateado contigo. Isto é pura discussão. Eu acho que tu sabes, já me vês há demasiado tempo. Pessoas que analisam a situação política portuguesa atual, que a probabilidade de ingovernabilidade é agora ainda maior. Estamos só aqui a discutir política. Já sabes que é assim que eu discuto política. Não pode, de facto, fazer nada. E não pode... eu discuto política assim com o meu pai. Ainda hoje estive à mesa de almoço a discutir com o meu pai política com estas cenas, é assim. Impedir, por exemplo, avançar para um outro tipo de solução como aquelas que já existiam há 50 anos? Eu vi governos de iniciativa presidencial. Aqui também é caso para dizer que os tempos mudaram. Já não é mesmo uma estrutura política e isso não seria aceitável pela generalidade do espectro partidário. Mas sim, aqui é uma questão de confiança. Que mais daí uma moção de confiança. Agora me passou, percebem? Não tem problema. Para terminarmos a nossa conversa, porque já estamos com o tempo praticamente no final. Quanto tempo temos? Temos algo. Tudo o que está a passar às 9, Monteiro. Como é que caracteriza, em termos de saúde da discussão pública, política no país, e que tipo de vantagens maiores é que poderão ser assacadas por um determinado partido? Se me está a referir ao que eu passei a designar como trumpistas putinistas, não creio que nem esses partidos tenham grande coisa a ganhar. Trumpistas putinistas. Portanto, o que é que estamos a fazer dos jogos políticos, dos jogos de afirmação pessoal, estamos a brincar com o destino do país em função dessas ambições pessoais, e não creio que o desfecho de qualquer eleição, e já me lembro o que é que ia dizer há bocado, há uma coisa pior do que o Sr. Presidente da República não ter alternativa ou estes partidos não terem grande coisa a ganhar com as eleições, que é as últimas eleições legislativas produziram, pelos vistos, um Parlamento que acabou por se bloquear e por não permitir uma governação normal. Uhum. As próximas eleições correm o risco de fazer o mesmo. Certo. E eu pergunto como é que os eleitores podem ser convencidos de que vale a pena. Não é só votarem, é terem qualquer participação cívica quando o sistema político parece estar não só desenhado, mas populado por pessoas que não têm qualquer interesse em que o sistema político produza situações que não sejam de bloqueio. Já referiu especificamente a alguém?
Não, neste momento, infelizmente, estou-me a referir a todos. Pronto. Não vejo ninguém suficientemente preocupado com o momento que Portugal e a Europa e o mundo vivem para dizer não, isto não é um momento normal, isto não é uma altura para estarmos a brincar às moções de censura, Verdade. às moções de confiança, às ameaças, aos bluffs. Não é a altura para isso. E não, reparem, nem estou a refugiar-me naqueles argumentos muito estafados de que se agora sem governo não aplicamos o PRR. Tudo isso pode ser verdade. Há coisas que ficam por decidir. Estou mais preocupado com este facto muito simples. A Europa e Portugal também vai ter que fazer uma alteração brutal nas suas prioridades orçamentais por via da necessidade de investimento em defesa. Estamos a falar, ninguém sabe muito bem se é só 1%, se serão 2%, se serão mais. Convido-vos a ver o detalhe da comunicação da Presidente da Comissão há 3 dias. Isso obriga a escolhas gravíssimas e difíceis que a população e os eleitores têm a obrigação. Por exemplo, antevê algumas? Antevês todas, a menos que... Algumas específicas, quero dizer. Para terem uma noção, se estivermos a falar de um aumento de 2% do PIB, estamos a falar de 6 mil milhões de euros. É uma javardice. O superávit orçamental que se estima para este ano será de cerca de 1/4 disto. Certo. Portanto, ou deixamos de ter superávit orçamental, passamos a déficit orçamental, ou endividamos mais, ou subimos impostos. Certo. Ou cortamos em coisas que hoje em dia estão Ou uma orçamentadas. mistura de tudo isso, ou não? Ou uma mistura de tudo isto. Mas são 6 mil milhões, Rodrigo Prata. 6 mil milhões de euros obriga a decisões muito, muito, muito difíceis. E ninguém está a olhar para isto e a preparar as pessoas para aquilo que, no fundo, é uma decisão que democraticamente tem que ser É uma crise outra vez. das mais difíceis, que é o país tem que deixar de fazer coisas que gostaria de fazer. Não, é assim, porque tem que tratar da... ele não é só ele, ele está a limitar-se a dizer aquilo que se passa lá fora. É real. Ele está só a limitar-se a dizer aquilo que se está a falar lá fora. sua segurança. E o país tem de fazer isso? Tem de fazer isso. Muitas pessoas consideram o contrário. Muitas pessoas consideram que tem de Isto é chegar uma à paz catástrofe e do não se caralho. pode estar a Europa na... Eu honestamente ainda não perdi esperança no bom senso. Sabem? Eu acho simplesmente que vai haver bom senso no geral e que isto se resolve. Espero. Agora, Não se pode estar a pá, eu já criei, Rocha. Eu tenho na Revolut. rearmar e, portanto, Portugal não deve estar... A história costuma dizer-se não se repete, mas rima. Essas pessoas estão a fazer o papel que Chamberlain fez antes da Segunda Guerra Mundial. Estão a tentar apaziguar alguém que não é apaziguável. Se Putin não é parado e não temos capacidade de dissuadir as suas ambições imperialistas que se irão manter certamente, vamos pagar isso amargamente. E sem segurança, num clima de pré-guerra, não há qualquer hipótese de continuarmos a tratar dos assuntos que dizem respeito ao dia-a-dia das pessoas. Vamos falar sempre do mesmo, da saúde, da educação, da habitação, do bem-estar, das suas reformas. Não teremos possibilidades de o fazer porque teremos de desviar recursos para nos defendermos. Sabe o que é que eu vou fazer nessa altura? Ir para o Alentejo. É que vou mesmo para o Alentejo. Adeus, até amanhã. Pá, se eles quiserem entrar por Espanha adentro, eu vou estando atento e vendo. E depois, olha, depois sei lá, depois vou para Fornos de Almohadas ou cara, vou para uma aldeia no meio do mato. João Coutinho Figueiredo, muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade de nos explicar que a situação é mesmo grave e que não podemos estar a brincar com a democracia. Boa noite. Obrigado. Pronto, é isso, está bem. Obrigado, Coutrinho. Agradecido por aqui pela intervenção.